Se você pensa que a Septuaginta é apenas a tradução grega da Torá hebraica, é porque você nunca ouviu como essa história realmente aconteceu, no tempo, no espaço e na consciência das pessoas daquela época. Hoje eu vou te explicar tudo aqui neste vídeo. Hoje parece só uma versão da Bíblia, mais uma versão da Bíblia. Mas quando voltamos ao século III antes de Yehoshua, Jesus na tradução, descobrimos que não foi uma simples tradução. A Septuaginta não nasceu em Jerusalém, não nasceu na tradição judaica, não nasceu da autoridade dos escribas. Ela nasceu no Egito Ptolomaico, sob coerção por tradutores que não dominavam plenamente o grego e foi rejeitada por Jerusalém, 300 anos antes de Yehoshua. Existe um tratado rabínico chamado Maseret Soferim, que faz parte da literatura halárrica menor preservada entre os tratados menores que reúne normas sobre escrita, transmissão e leitura de rolos sagrados, além de relatar memórias históricas sobre a relação entre judaísmo e textos da diáspora. Maseret Soferim registra, abre aspas, uma escuridão veio ao mundo por 3 dias, fecha aspas. Abre aspas novamente, outra frase. Foi tão difícil para Israel quanto o dia do bezerro de ouro, fecha aspas. A Septuaginta não foi só uma tradução, ela foi uma ruptura. E é desse texto grego nascido no Egito, que Paulo constrói toda a sua escritura, como ele mesmo se refere em suas cartas e escritos no caso. A memória de Jerusalém, ela coloca-se frontalmente contra o mito greco-romano. Estamos falando de algo que ocorreu muito antes da carta de Aristéias gerar esse mito dos 72 tradutores. Jerusalém já sabia a verdade. Jerusalém já havia registrado isso. A história popular fala de 72 sábios isolados que produziram textos idênticos. Mas o texto de Maseret Soferim diz o contrário. Foram 5, não 72. No hebraico, Hamishá, Zeknin, Katuv e Hatorá Lamelech Tolmai. Traduzido significa 5 anciãos escreveram a Torá para o rei Ptolomeu. Emanuel Tove confirma 5 estilos, 5 técnicas, 5 mãos diferentes, com neologismos diferentes também. O mito caiu. A memória de Jerusalém permanece. A arqueologia confirma. Vamos falar sobre essa tradução obrigatória e forçada pelo rei Ptolomeu.
A Septuaginta não nasceu por devoção, não nasceu por erudição judaica. Ela nasceu de uma coerção e uma imposição política. O Egito ptolomaico operava por pressão econômica, administrativa e militar. Os papiros antigos de Zenon e Ribé mostram sobretaxas sobre toda a comunidade, confisco de bens pessoais e coletivos, prisão administrativa, coerção militar na comunidade e um bloqueio econômico. Ninguém recusava obedecer um decreto real. 5 anciãos foram obrigados a traduzir a Torá. Observa que eles não sabiam grego plenamente. Também não eram tradutores, muito menos eram livres. E foram obrigados, não queriam fazer essa tradução. Mas Serra Soferin determina, abre aspas, rolos provenientes da diáspora devem ser examinados letra por letra. Fecha aspas. Ou seja, não são considerados confiáveis em Jerusalém. E aqui surge a fratura estrutural do século I. E Yehoshua, Jesus na tradução, fala e usa a Torá hebraica reconhecida de Jerusalém. Paulo não fala pela Torá de Yehoshua, Jesus na tradução. Paulo fala pela, aqui ó, Septuaginta, um texto grego da diáspora, produzido no Egito, rejeitado em Jerusalém. Mais de 90% das citações de Paulo vem da Septuaginta. Em média, segundo os autores e acadêmicos que reconhecem essas avaliações, em média de 85 a 95% das citações de Paulo vem da Septuaginta, oscilando e dependendo da carta. Não há base hebraica, não há matriz palestina. Vamos falar sobre neologismos na Septuaginta e o neologismo de Paulo no Novo Testamento, nas suas cartas. Além dos 5 estilos distintos da Septuaginta, Emanuel Tove, ele mostra que essa Septuaginta contém neologismos, que são palavras inexistentes no grego clássico. Elas foram inventadas por tradutores que, obviamente, não dominavam o grego. E Paulo repete o padrão. Ele mesmo cria o termo arsenokoiti, desconhecido em todo o grego clássico antigo. Séculos depois, esse neologismo gerou a falsa tradução homossexual. Essa palavra não vem do hebraico, não vem da Torá, não vem da tradição de Jerusalém. Assim, da Septuaginta aos escritos de Paulo, os neologismos revelam a distância textual e espiritual entre Paulo e Yehoshua, Jesus na tradução. Vamos falar sobre a tragédia dos 5 anciãos e o bezerro de ouro. Em primeiro lugar, os anciãos não tinham escolha. Mas Serra de Soferim registra
essa escuridão veio ao mundo por 3 dias. E foi tão difícil para Israel como o feito do bezerro de ouro. O bezerro de ouro, caso você não saiba, é a maior e extrema ruptura possível. Ao comparar a Septuaginta ao bezerro de ouro, Jerusalém está afirmando que a Septuaginta é idolatria textual. Emmanuel, Emmanuel Tove confirma: 5 tradutores, 5 padrões, 5 estilos. Não houve milagre. Não houve milagre. Houve ruptura. E sobre essa base, é sobre essa base que Paulo constrói a sua teologia. A escolha de Paulo. A Septuaginta nasceu em Alexandria, nunca em Jerusalém. Para Jerusalém, era um texto não confiável. Quando Paulo cita a Escritura, entre aspas, ele não cita a Torá de Yehoshua, a Bíblia hebraica de Jesus. Ele cita um texto grego produzido no Egito, no tempo do rei Ptolomeu. Por isso, é rigoroso afirmar. Paulo traz um texto como base teológica fundamental de suas cartas, um texto, pasmem, que vem do Egito. E Yehoshua, Jesus, na tradução, se ancora no texto fiel hebraico de Jerusalém, o mesmo encontrado em Qumran. E a Torá diz: sai do Egito, povo meu. Yehoshua sai não apenas do Egito, mas também do deserto, onde foi provado em relação à sua fidelidade à Torá. Paulo volta para o Egito do rei Ptolomeu II, textual e espiritualmente. Essa foi a escolha textual de Paulo. A verdade não destrói a fé. A verdade devolve a fé ao seu lugar. A verdade cura. A verdade finalmente liberta. Paulo ergue toda a sua teologia sobre a Septuaginta, que ele mesmo afirma nas suas cartas, segundo dizem as Escrituras. É essa, criando toda a sua arquitetura teológica sobre o Cristo a partir de um texto grego, não hebraico, produzido no Egito Ptolomaico, que foi rejeitado por Jerusalém 300 anos antes de Yehoshua, Jesus na tradução. O próprio Masechet Soferim, capítulo 1, versículos 7 a 9, descreve essa tradução como trevas por 3 dias. Compara o bezerro de ouro, o símbolo máximo daquilo que é repulsivo espiritualmente, inaceitável para todo o Israel. Enquanto Yehoshua, Jesus na tradução, fala a partir da Tanakh, da Bíblia hebraica, confirmada pelos manuscritos de Qumran, Paulo depende de uma cópia traduzida, feita em condições precárias, já descritas neste vídeo e nos documentos de arqueologia e história, considerada inadequada, instável e jamais reconhecida como escritura oficialmente pela Jerusalém do século I. Por isso, na leitura histórico-arqueológica, Paulo não só se afasta da aliança hebraica com Yehoshua, Jesus na tradução, ele se torna seu substituto
como o anticristo grego, porque fundamenta sua mensagem e teologia exatamente no texto traduzido para o grego, que em Jerusalém condenou como idolatria textual.